e da cidadania, porque ele está de volta ao seu habitat depois do habitat natural, né? Uns dias em Guaíba, para pegar força para acabar o ano, né, Matheus Chu? Bom dia. Tudo bem, Andressa? Bom dia a todos. Guaíba e Porto Alegre, né? Circulei bastante pela capital, encontrei vocês aí. Só não encontrei a Giane, né? Enfim. Vocês combinaram um jantar, eu estava em Caxias do Sul no dia, não deu para te ver. Ah, olha só. Tinha até uma encomenda para entregar. Tinha ido a Caxias. Tinha até uma encomenda para entregar para a senhora Chu e não pude. Viu só? Em breve nos encontraremos. Sempre bom encontrar o amigo. Olha, daqui a pouco, no período da tarde, a partir das 13h30, o governo Lula lança esse programa sobre o qual vocês falavam e detalhavam antes do intervalo para reforma de casas, o Reforma Casa Brasil, que tem em boa parte, Jane Guerra, um lastro no Fundo Social do Pré-Sal, aquele mesmo que os agricultores queriam utilizar para renegociação de dívidas. O governo não concordou com essa proposta, adotou outro caminho, né, que é o caminho daquela medida provisória com recursos bem mais limitados. 30 bilhões de reais saem do Fundo Social para financiar os programas de reforma de residências para quem tem renda de até R$ 9.600 e os outros 10 bilhões de reais previstos no programa vêm da Caixa Econômica Federal. O governo não tem orçamento próprio para financiar novos programas, apesar de estar lançando novas medidas a cada semana. E o problema de orçamento é a grande preocupação do momento. A votação do orçamento 2026 no Congresso deve ser adiada novamente. Estava prevista para ser votada na Comissão Mista de Orçamento amanhã, mas não há acordo. A tendência é de um novo adiamento, porque o governo busca alternativas para tapar aquele rombo calculado em 40 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, mas que tem reflexos já agora em 2025, em razão da derrota da medida provisória que aumentava impostos, substituindo o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera resolver ainda nesta semana o plano, discutir com o presidente Lula e ganhar o aval para apresentar ao Congresso o plano de substituição desta medida provisória. O que pode passar, evidentemente, por aumento de impostos. Esta é a tendência natural, porque o governo não tem muita alternativa para recompor o orçamento, tendo em vista que até agora não aponta para um grande programa de revisão de gastos, de redução de despesas. Portanto, a questão do orçamento ainda é um problema e deve adiar a votação da peça orçamentária de 2026. Ainda haverá negociações para tentar votar, né, essa peça orçamentária ainda nesta semana, mas eu conversava agora mais cedo com alguns parlamentares que consideram muito improvável, né, que a votação ocorra na Comissão Mista de Orçamento nesta semana, em razão deste impasse envolvendo o rombo de 40 bilhões em 2026, após a queda da medida provisória. Andressa. Chu, embora tenha havido até uma comoção do povo por ter somente uma mulher no Supremo Tribunal Federal, se imaginou que talvez o presidente Lula fosse ceder e escolher um nome feminino, mas não, ele escolheu, em princípio, Jorge Messias para o Supremo, né, para o lugar do ministro Barroso. Embora não tenha sido oficializada, está muito bem encaminhada, né, a escolha de Lula. A Aliados já sinalizou que deve mesmo optar por Jorge Messias, atual advogado-geral da União. Houve esse movimento grande de entidades, né, mais uma vez para tentar convencer o presidente Lula. Havia, aliás, lá atrás uma expectativa de que com a saída de Rosa Weber já se optasse por uma mulher, expectativa frustrada, e agora essa expectativa novamente deve ser frustrada, porque Lula está jogando com aquela bola de segurança. Ele quer indicar alguém que seja extremamente aliado ao governo, mas especialmente alinhado a ele, que conheça amplamente as questões envolvendo a União, o orçamento da União, questões que são delicadas para a União. É uma indicação, a gente até pode comparar, né, Rosane, com a de Toffoli, que era advogado da União quando foi indicado lá no outro mandato do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, um alinhamento grande, não só ao presidente à época, mas muito alinhado ao PT, e é o que acontece agora novamente com Jorge Messias. Essa confirmação pode ocorrer já nesta semana. Falando em confirmação, Andressa, eu já ia deixando de falar, mas está bem encaminhada também a confirmação do ministro
da troca no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência para que Guilherme Boulos seja o novo ministro no lugar do ministro Márcio Macedo. Uma troca que já se fala há muito tempo nos bastidores, que Lula já confirmou que faria, mas que até agora não foi oficializada e pode ser oficializada ainda nesta semana, assim como a nova indicação ao Supremo. Vamos ver Boulos como se comportará sendo ministro, né, Rosane? A minha dúvida, Chu, é se o Boulos vai para ficar só até março ou se ele desiste de concorrer e fica até o final do ano. Pois é, isso não está bem claro ainda, Rosane, se ele vai firmar esse compromisso de ficar até o final do governo. É muito ruim, né, entrar e ficar apenas 5, 6 meses, até para a sequência do trabalho. A Secretaria-Geral, ela não é responsável diretamente por políticas públicas, assim como outras grandes pastas, né, como saúde, educação, segurança. É uma pasta que lida com questões burocráticas ali do Planalto, e neste governo também é responsável pela articulação com movimentos sociais, que é a base de Guilherme Boulos. É claro que Lula tem um interesse, levando ele para o Planalto, não só em reforçar o alinhamento que já existe com o PSOL, mas em se aproximar ainda mais destes movimentos sociais, mirando as eleições de 2026. Mas se Boulos quiser concorrer, seja deputado ou algum outro cargo maior, ele precisa sair no final de março, né? Se desincompatibilizar para em abril começar a pensar na campanha. E se fizer isso, o período de fato vai ser muito curto, né, Rosane? Cerca de 6 meses só, até menos, 6 meses à frente do Ministério. Não faz nenhum sentido para mim. Como não faz sentido a indicação de Jorge Messias pelos motivos que estão sendo apontados para que ele seja o escolhido. Eu não tenho absolutamente nada contra o senhor Jorge Messias. Não o conheço, só lembro dele do tempo do Bessias, que tem aquela gravação na época da Lava Jato, em que a presidente Dilma, meio gripada, fala assim de uma forma fanha. No Messias foi assim que ele ficou conhecido, muita gente o chama de Bessias. Mas a questão que me incomoda, Chu, Andressa, Giane, ouvintes, é assim, a falta de um critério mais focado no saber jurídico do candidato. Se diz, e isso eu acho o pior de todos os argumentos, é que a escolha de Jorge Messias tem até mais do que o fato de ele ser uma pessoa de confiança do presidente Lula, e os presidentes indicam pessoas da sua confiança, de um modo geral, é que ele estaria sendo escolhido por ser evangélico. Mas lá isso é critério, assim como a gente criticou o presidente Jair Bolsonaro, quando indicou André Mendonça, dizendo que queria um ministro que fosse terrivelmente evangélico. Não dá para se entender que agora o critério principal seja esse, né? Seja uma questão religiosa para a aproximação com os evangélicos. E aqui não estamos rechaçando, falando mal dos evangélicos. Absolutamente. O que a gente não está fazendo, não está falando é de uma escolha para um pastor. A gente está falando da escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, igreja e Estado não deveriam se misturar num país laico, mas ele se mistura. O André Mendonça também era advogado-geral da União quando foi indicado, mas o motivo citado por Bolsonaro à época era dizer, queria um ministro que fosse terrivelmente evangélico. Não pode ser esse o critério principal. Eu nem acho que se deva ser uma mulher a qualquer custo. Eu gostaria que fosse uma mulher, porque acho absurdo que em pleno 2025 tenhamos apenas a ministra Carmen Lúcia e só tenhamos tido 3 mulheres no Supremo Tribunal Federal. Mas precisa ser a qualidade, o saber jurídico, e é isso que não se discute. Vai alguém que seja da confiança do presidente, seja ele quem for, e esse é o critério. Eu vou continuar reclamando desse critério, mas no caso específico me incomoda particularmente que o critério, pelo que se ouve, seja esse. Mas ele é evangélico. Rosane, eu discordo um pouco da tua posição por 2 motivos. Primeiro, que o fato dele ser evangélico não tem sido colocado como um fator principal, talvez como uma forma de agradar ao público evangélico, que só cresce. Isso possa ser destacado pelo presidente, por aliados dele. Mas não é isso que pesa na escolha. O que pesa é ser um aliado, uma pessoa de confiança do presidente da República. Assim como não foi no caso de André Mendonça. Bolsonaro falava em indicar alguém terrivelmente evangélico para agradar a ala evangélica. Mas ele escolheu André Mendonça
pela trajetória que ele tinha na Advocacia Geral da União, trajetória de carreira jurídica, e também por ser uma pessoa de confiança. Os critérios, aliás, são muito parecidos, quase idênticos, de Bolsonaro ao ter escolhido Mendonça e Lula agora neste indicativo de que vai escolher Jorge Messias. Eu também acho, Rosane, que, discordando mais uma vez de ti, que Jorge Messias tem a trajetória necessária de formação acadêmica. Ele é procurador da Fazenda há muito tempo, há quase 20 anos. Hoje é advogado-geral da União. Acredito que ele tem, sim, o currículo necessário. O problema de fundo, e isso não vai mudar enquanto não mudar o critério de indicação para ministros do Supremo, é que Lula está escolhendo, assim como Bolsonaro escolheu lá atrás, como outros sempre fizeram, como Fernando Henrique fez com Gilmar Mendes, que à época era advogado-geral da União, é essa proximidade pessoal, ideológica. Aliás, eu acho que a indicação de Cristiano Zanin, que era advogado pessoal de Lula, é até muito pior do que a de Jorge Messias, se a gente considerar esse aspecto. Eu não tenho dúvidas, e no voto dele, no julgamento, ficou mais claro ainda que entra mudo e sai calado, né, Chu? E enquanto não mudar o critério, que acho que é o problema de fundo, isso vai continuar existindo, né? Então, assim, Jorge Messias, na minha opinião, não está sendo indicado por ser evangélico, tem o currículo necessário, mas está, sim, sendo indicado, o critério número 1 é a proximidade com o presidente da República. Mas não é nenhuma sumidade jurídica, né? Vamos concordar, Chu. Ele tem os critérios necessários, que é... o previsto estritamente na lei, sem dúvida que ele tem, mas não me consta que ele seja assim uma sumidade jurídica que justificasse a audiência, a indicação, não fosse ele uma pessoa de confiança do presidente. E essa história de que o que pesa a favor dele, é uma das coisas que pesam a favor dele, o fato de ser evangélico, que é para agradar os evangélicos, eu acho quase pior do que se fosse o motivo, porque aí fica assim tentando, vamos engambelar os evangélicos com isso. Não me parece adequado, nem que seja citado. Eu não me interessa a religião dos ministros do Supremo Tribunal Federal, se são católicos, evangélicos, espíritas, não importa. Mas ao se citar, no momento em que se cita que ele tem esta vantagem competitiva, acho bem ruim, como achei em relação a André Mendonça, que pode não ter sido o motivo principal, mas foi o que o Bolsonaro dizia que ia fazer à época, dizendo, vou indicar um ministro terrivelmente evangélico. Acabou nosso tempo. Obrigada, Chu.